Fala, caçadores de conhecimentos, vamos à resolução de mais uma questão de física, parte de mecânica, uma questão que nós vamos responder hoje, a questão do IME, caiu em 2009, certo? Ela foi cobrada em 2009. Vamos à resolução dessa questão, uma questão bem bacana. Vamos lá. Uma estaca de comprimento L de um determinado material homogêneo foi cravada no solo. Suspeita-se que no processo de cravação a estaca tenha sido danificada, sofrendo possivelmente uma fissura abrangendo toda a sua seção transversal, conforme ilustra a figura acima. Na verdade, a figura que está abaixo, né? Então, para tirar a dúvida, foi realizada uma percussão em seu topo com uma marreta. Após T1 segundos de percussão, observou-se um repique pulso no topo da estaca e T2 segundos após o primeiro repique, percebeu-se um segundo e último repique de intensidade significativa também no topo da estaca, sendo T1 diferente de T2. Então, admitindo-se que a estaca esteja danificada em um único ponto, a distância do topo da estaca em que se encontra a fissura vale quanto? Aqui as alternativas, está aqui o desenho que eu quero mostrar para vocês, que ilustra o nosso problema, né? Tem aqui a estaca que tem um comprimento L, aqui a fissura, certo? Aqui a fissura está bem representada aqui. E a distância do topo até a fissura, para facilitar os nossos cálculos, eu vou chamar de x. E a distância da fissura até a base da estaca, eu vou chamar, né, em função de L, eu vou chamar de L menos x, tá bom? Então é o seguinte, para a gente resolver essa questão aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, que os efeitos das pancadas em relação ao conteúdo que a gente está trabalhando aqui, os efeitos da pancada, o som da pancada chega ao ouvido com a mesma velocidade, né? Então vou chamar essa velocidade V de velocidade do som. Então, para o primeiro caso, para esse caso aqui, eu tenho que a velocidade do som vai ser igual, claro, à distância d relacionado ao tempo, certo? Relacionado ao tempo. Então, para o nosso primeiro caso, a velocidade do som vai ser igual a d, que é x, dividido por t1, que é o tempo 1. Primeiro tempo que a gente está trabalhando, certo? E a velocidade do som, no segundo caso, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu outro d, que é justamente o L menos x, dividido por quem? Dividido por um outro tempo, já que a distância é diferente, um outro tempo T2. Então, tenho que essa velocidade aqui é essa mesma velocidade aqui. Portanto, vamos mudar aqui a cor, vamos colocar de azul. Portanto, eu tenho o seguinte, eu tenho que x sobre T1 vai ser igual a L menos x sobre o valor T2. O que me interessa aqui é justamente o valor de x, que é um valor algébrico, certo? Então, eu vou trabalhar aqui a álgebra e vou encontrar esse valor de x para vocês. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Aplicando meio pelos extremos, eu tenho x vezes T2, x vezes T2 é igual a T1 vezes L menos x, ok? E aí eu tenho o seguinte, x vezes T2 vai ser igual a T1 vezes L, T1L, mais por menos, menos, e T1 vezes x, eu tenho T1x. Então, o meu interesse na verdade é o valor de x, então eu vou colocar ele para antes da igualdade.
Então, os termos que tem x, no caso, vou colocar para antes da igualdade. Vamos fazer isso comigo, né? Então, tenho aqui xt2, passando para cá, eu tenho mais xt1, vai ser igual a T1L, que já está no cantinho certo dele. Vou colocar esse x aqui em evidência. Eu tenho que x vezes T2 mais T1 é justamente isso que eu tenho em cima. xt2 mais xt1, tá bom? Então, tudo isso aqui vai ser igual a T1 vezes L. Bom, isolando o valor de x, que é o que eu quero, na verdade, eu tenho o seguinte. Eu tenho T1L, T1 vezes L, vamos colocar aqui T1, né? T1 vezes L, dividido por, está multiplicando, né? Passa dividindo, claro, T1 mais T2, ok? Aí eu tenho o seguinte, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. A alternativa correta vai ser aquela que vai ter no numerador T1 vezes L sobre T1 mais T2. Então, T1 vezes L dividido por T1 mais T2, alternativa correta, letra C. Feita mais uma questão aí para vocês se ligarem aí na física. Questão essa que foi do IME de 2009. Grande abraço para todos e valeu, até a próxima questão.